Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Opa, já temos o senhor Pólen aqui conosco. Salve, salve. Obrigado por pela primeira vez estar participando aí do chat. Então é isso, galera. Estamos aqui em mais um Giro da Semana RPG. Estou aqui matutando como é que eu vou fazer diferente para trollar o Malk. Como já é tradição, tentar trollá-lo. Aqui eu estou no improviso. Eu estou observando ele está evitando de me olhar. Mal que eu tenho um olhar 43, viu? Você é o fruto proibido, é a chave de todo o pecado e da libido. Isso denuncia muito idade, cara. Eu adoro. Maravilhoso. Aqui é tudo gente que toma fonte da juventude, entendeu? Produtos Ivone. Dito isso, para vocês que estão no chat conosco, boa noite. E para quem for nos assistir depois na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no teto, na parede, no sofá, na poltrona, na cadeira, no chão, não importa onde seja. O importante é confundir a mente do Lucas Malk aqui no Giro da Semana RPG. Lucas, foi diferente hoje? Pô, com certeza. Eu me esforcei. De novo. Então tá contigo, manda bala. Estamos aqui no nosso consultório de psiquiatria, né? Lucas Silva e Silva com o Rodrigo Hagabashi e o Jonatas, que é o novo paciente. Mentira. Tudo mentira que eu tô falando. Né? Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Aqui é o Lucas Malk, estamos no Giro da Semana RPG. Hoje com o Jota, que eu conheci por acaso jogando RPG lá no Encontro Nacional, lá com o Daniel, que a gente tava fazendo no aniversário dele, né? E a gente jogando o cenário dele com o sistema do próprio Daniel. E aí eu fui descobrir que o Jota ele também tem. E aí nada do que aquela pessoa que... Opa, peraí, você tem um cenário, você tem um sistema? Bora a gente falar lá no Giro da Semana. Ele aceitou e tá aqui com a gente. Então, Jota, dá uma boa noite aí pra galera e diga quem é você na fila do pão. Fala, pessoal, boa noite. Para quem lembra de mim, sou o Jota, criador e participante principal do Anomalia Nerd, que infelizmente está parado. Triste, meu canal um dia vai voltar, tem esperança. Hoje, mais focado como escritor, né? Temos aí já um conto publicado, alguns roteiros já encaminhados para publicação também. E como nosso amigo Malk aqui nos falou, eu tenho um sistema e um cenário próprio para RPG de terror. Porque quem me conhece sabe que eu sou dessa vibe total. Terror sempre me apetece e é o que aquece meu coraçãozinho à noite. Que bom, que bom. Bem, para quem nunca teve aqui de repente antes, né, e queira conhecer o Giro da Semana RPG, a gente vai estar fazendo perguntas para o Jota sobre o cenário, o sistema dele e outros trabalhos que ele faz, né? E aí depois a gente vai para o momento da rádio, para a gente poder falar uma música indicando sobre o jogo de destaque. E depois a gente vai falar o que rolou conosco durante a semana, o que vai rolar nas próximas e onde a gente encontra esse barbudo lindo, né? E então, antes de eu passar por Raga, eu quero ler só uma coisinha aqui que eu achei muito foda logo no início que ele mandou pra gente, que é: Thanatórion, dor é poder, mas tudo que sangra cobra um preço. Thanatórion não é um lugar, não é um deus, não é sequer um nome verdadeiro. É o sussurro que existe por trás do sofrimento humano. Cada lágrima, cada cicatriz, cada osso quebrado, tudo alimenta um algo maior.
né? E agora eu vou passar pro Raga para ele poder continuar falando aqui com a gente. Raga, Por que tu não continua, mano? Tá bonito. quer que eu continue? Mande. Tá bom, eu vou terminar. Então, é porque eu pensei que tu ia continuar adiante, mas beleza. Não. Tá. No universo de Thanatória, a dor não se perde, ela se acumula. Ela molda monstros chamados Eidolons. É isso mesmo, Eidolons? Isso mesmo, vem do grego, né? São ecos. Show. Dá vida a objetos condenados, conhecidos como totens de dor, e marca pessoas que ousaram olhar fundo demais no abismo. Esses marcados são os pactários, homens e mulheres que tocam pedaços de sua sanidade e corpos por poderes que não deveriam existir. Mas Thanatório não é só horror, é também escolha. Jogar nesse universo é decidir o quanto você está disposto a sacrificar para enfrentar criaturas feitas de agonia coletiva, para decifrar livros que só abrem quando alguém sangra, ou para manter viva a última fagulha da humanidade, enquanto tudo ao redor apodrece. Aqui, dor é poder, mas cada poder tem um preço, e o abismo sempre cobra. Thanatório é um jogo de horror existencial, onde a realidade se mistura com o irreal, e cada sessão é um mergulho em carne, culpa e transcendência. E agora, Raga. Então tá, né? Bom, gente, eu quero dizer que nos bastidores estávamos nós três trocando bolinhas sobre esse texto, que inclusive foi o único conteúdo que nos chegou até momentos antes de iniciarmos essa live. E há que se diga que há uma teoria da conspiração. Um perigo maior pode acontecer. Uma invocação do mal poderá ocorrer caso não tenhamos todos os cuidados necessários predizidos pelo autor aqui presente. O Raga tá fazendo doideira. porque o Raga tá a fim de compreender todo esse mistério por trás. Mentira, o autor já disse pra gente o que tem, mas aí é legal ele contar pra gente. Aí alguém fala assim: Raga, para de onde aí, o que tu tá querendo dizer? Então, cara, o autor disse pra gente que existem limitações de divulgação de conteúdo do jogo. E aí eu viro pra ele e pergunto: conte sua história sobre essa teoria da conspiração em torno de Thanatório. Primeiramente, falar que a leitura foi muito boa. Gostei. Rapaz, que voz bonita. Achei elegante, deveras. Segundo, que não bem assim, é uma teoria da conspiração. São coisas contratuais, né? Não seja exagerado. Mas o que acontece? O que é esse universo que eu estou citando? Gostaria de poder ter passado mais coisas para vocês. Eu estou não consegui fazer a tempo, mas eu estou produzindo um fast play para lançar, certo? Mas o que seria Thanatório? Thanatório é um RPG de terror pessoal, como deram para ler no texto, focado em dor. Não só em dor física, dor de todos os tipos. Na psicologia é dito que existem até 7 tipos de dor. E são baseados nesses 7 tipos de dor que eu meio que criei esse universo. Mas o que seria exatamente? Thanatório é uma dimensão paralela. Funciona através da dor de toda a humanidade. Quando você tem uma dor, você sofre, mas você não consegue se curar dela, não consegue resolver ela, não consegue contar ela para alguém. Essa dor se acumula e ela transborda. E esse transbordar vai parar em Thanatório. Certo? E Thanatório pega essas pessoas que sofreram muito e dá a elas uma chance de transformar a sua dor em vingança. Diferente de outros universos, onde o espírito é alguém que era malvado em vida, aqui não. Aqui o espírito é a nossa vítima. Ele é aquele que sofreu a vida inteira. Alguém que foi abusado, alguém que foi maltratado, que foi torturado e não teve momentos de felicidade. Ele não conhece a felicidade. Quando essa pessoa morre, ela só sofreu tanto
e os seus gritos não foram ouvidos por ninguém, e Tanotérion escutou. E Tanotérion fala, olha aqui, filho, agora eu vou te dar uma chance. Você vai voltar. Vai voltar como um Eidolon. E como Eidolon, você vai ter poder para devolver essa dor. Então, essa é a pegada de Tanotérion. Essas são as criaturas que você enfrenta. Agora, como jogador, você é um marcado. Você é alguém que tem a marca de Tanotérion. Seu futuro é esse. E o seu objetivo é tentar se livrar dessa maldição. Porque acredite, Tanotérion não vai te ajudar. Você mesmo podendo se vingar, ainda vai permanecer com dor. Até digo que a dor vai ser ainda maior. Porque vai ser de um nível que a humanidade não consegue suportar. E por isso ela te transforma. Essa é a ideia do jogo. Questão de cenário, pelo menos. Lucas? Cara, eu tô. Tem um. Pior que assim, o legal da combinação. Tem uma série que eu tô assistindo, um dorama, chamado Gatilho. E é literalmente pessoas que sofrem lá na Coreia. E aí, de repente, do nada, elas recebem uma encomenda que é uma arma. Aí é umas pessoas que recebem a arma e outras pessoas recebem a bala. Só que assim, por que eu tô colocando essa comparação? Ali são pessoas que elas estão sofrendo a um ponto de chegar e falar assim, cara, ou eu vou tirar minha vida, ou eu vou matar o desgraçado, ou os desgraçados, né? E aí faz aonde assim, você que tá assistindo, você não sabe se você concorda com a atitude da pessoa, ou se você fala assim, cara, pega essa arma e atira com vontade, porque, nossa, é muito... E aí, tu falando agora foi assim, velho, já imaginou? De repente não é não é esse contexto, mas a pessoa vai, ela morre, e aí chega a criatura, vai e fala assim, você quer voltar pra se vingar? Você quer voltar pra acabar com as pessoas que judiaram de você? Vai, filho, vai, né? Aquele jabinho no ouvido, né? Vai. E aí agora eu te pergunto, porque tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Você estava contando pra gente agora há pouco, né? Até mostrou o link. Mas qual é a origem de Tanotérion? Qual foi a origem? Não a origem do livro, não a origem dentro do livro. Eu tô falando a origem com você. Cara, eu gosto muito de escrever. Eu curso letras. Eu tô indo pro segundo ano, terminando o segundo ano da faculdade de letras. Desde criança eu gostei muito de escrever e sempre me apreciei muito por terror. Eu tenho um conto, que foi o conto que foi publicado pela editora Asas de Corvo. Esse conto já saiu, o livro Peregrinos do Pavor. Esse eu posso falar, não tem problema com a editora, já tá certo. Esse livro já saiu. Nele tem um conto meu, que se chama As Três Marias. Originalmente, esse conto era só a história de um monstro que eu criei para uma aventura de RPG chamada Cthulhu. Era uma criatura de 3 faces, horrenda, com um passado muito trágico. Muito, mas assim, muito trágico. E enquanto eu mestrava essa aventura, eu comecei a reparar que assim, as coisas que eu estava usando, elas estavam... Eu tenho, como escritor, eu tenho esse pensamento. Quando você começa a escrever alguma coisa, o próprio livro, o próprio conto, ele se escreve sozinho. Eu sou uma ferramenta para o conto se contar. E conforme eu fui criando material em cima dessa criatura, desse monstro, desse primeiro conto, que era só uma história de um monstro, eu comecei a reparar que ele queria ser contado. E ele começou a sair mais coisas. E foi dali, de uma criatura que se passa, que é do nosso território brasileiro, isso é uma coisa importante falar, muitos dos contos se passam no nosso território brasileiro, certo? Inclusive esse, que é o conto das Três Marias, se passa em Barbacena, Minas Gerais, no Hospital Colônia. Porque, assim, eu escrevi, mas é uma história também, né? E eu acho que a história do nosso país, ela tem
muito potencial, principalmente para o terror. Então, desse conto, eu comecei a criar. Primeiro, eu criei uma aventura para Cthulhu, escrevi ela completamente, coloquei lá os encontros, como se o mestre pudesse encontrar tal, fizesse tal coisa, o jogador fez tal coisa, o mestre faz tal. Só que eu comecei a ver que ela não tava muito Lovecraft, né? Não tá um terror cósmico. Ela tava uma coisa assim mais... Tinha um gore, mas tinha um negócio que não tinha a ver com deuses antigos ou coisas assim. Uma coisa mais íntima, sabe? E eu falei, gente, tem que fazer. E cada vez eu ia melhorando essa aventura. Fui melhorando. Quando eu vi, já tinha tanta coisa criada, que eu falei, não dá pra ser uma aventura. Tem que ser uma coisa própria. E aí veio. Fui pensando em nomes. Tanotérium vem de Thanatos, né, o deus da morte, e Therium, que vem o Erium, né, o sufixo Erium de sanatório, cemitério, essas coisas assim. Então pensei em Tanotérium. Eidolon vem do grego, seria praticamente fantasma, né, ecos de morte. E aí eu fui criando coisas, criei as classes, criei a categoria de monstro. Não tem só o Eidolon, ele é uma categoria de monstro, uma da principal que você encontra, mas não é a mais forte. Ainda tem mais pra frente. E aí eu fui pensando, pensei num sistema, pensei em como fazer um sistema mais simples, né? Tentar sair do que já existe, né? A gente já tem tanto sistema. Criar é uma coisa difícil pra caramba, né, gente? Porque nada que todo mundo fala, nada se cria, tudo se copia. Cara, como é difícil criar uma coisa que você tenta não copiar. E ainda assim, o pessoal vai olhar e falar, não, isso aqui lembra tal coisa. Porque não tem como. Nossa, como é difícil. Mas veio desse conto que eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele. Eu acho assim, ele foi o que abriu portas para mim. E que estou pensando, para quem leu, e para quem vai ler um dia, se tiver interesse, estou pensando em reescrever ele. Mas não como um conto, talvez como um romance. Ele tem potencial. E veio daí o universo em si, a criação do cenário. Show. Raga. Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Jonatas, tu citas muito na tua fala da questão do medo. Os personagens, eles são muito moldados por esse medo. E tu falaste que existem várias formas além da física, da dor física. Aí eu te pergunto, Jonathan, como tu lidas dentro da proposta do jogo, a evolução desse medo, e ao mesmo tempo garantindo ambientes seguros para quem for jogar, para evitar-se gatilhos? Essa eu fico mais da parte narrativa do livro, que se foi indicado. A gente sempre recomenda a sessão zero. Né? A sessão zero, eu acho que hoje em dia, principalmente para quase todo RPG, é muito importante. Né? É muito bom você pensar nisso. Mas eu também penso que o meu cenário, por mais que ele aborde o terror de uma forma assim mais crua, às vezes assim mais intimista, mais ali dentro, eu também penso nele de um jeito da pessoa poder trabalhar seus próprios traumas numa zona segura. Sabe? Você está ali rolando um dado. Você não está sendo ameaçado realmente pelo que o seu trauma te causou no passado. E ainda assim, você está usando de fantasia, né? São monstros, eles são criaturas grotescas, né? Então, eu penso muito nisso. Eu fui atrás de entender como funcionam os tipos de dor, né? Para ver como que se trabalha com ela. Eu tenho um amigo psicólogo que está comigo no projeto, está me ajudando a fazer, né? Para poder fazer isso do jeito mais, assim, seguro. Mas como a ideia do universo em si, ele é ser um RPG, ele tem um sistema próprio, mas ele é um sistema voltado mais para ser um sistema narrativo, eu deixei essa parte nas recomendações para o mestre. Na parte do livro, que fala com o mestre diretamente, fala, olha, faz sessão zero, verifica como se tem gatilho nos seus jogadores. Uma coisa do meu cenário que tem é que eu não tenho um bestiário, por exemplo. Porém, eu tenho um capítulo para você criar os seus monstros. Porque na minha visão, o Eidolon, a criatura Eidolon, ela tem o seu poder baseado na sua história.
no seu passado, no que aconteceu com ele, no que foi seus traumas. Então, um próprio mestre vai ter que criar o seu. Claro, tem algumas criaturas já pré-definidas, vão ficar lá, mas tem uma parte inteira para o mestre poder falar, olha, quero fazer uma criatura baseada em um terror de afogamento, uma criatura se afogou, morreu queimada, alguma pessoa que se autodesviveu, né? Abordar esses traumas. Como abordar? Lá tem, explicando como funciona cada tipo de dor na parte psicológica, dando ideias de habilidades, dando ideias de como trabalhar e pensando no cenário, né? Pensando na história da criatura em si. Né? Mas eu fico nesse pensamento. Todo sistema pode causar gatilhos, principalmente quando você aborda terror. Né? Então, eu sou sempre a favor, cara. Sessão 0 eu acho uma coisa fundamental. Já tive jogadores na minha mesa, quando eu era mestre mais novato, que pararam de jogar comigo exatamente por eu não saber desses gatilhos que eles tinham, e acabei acionando um. Então eu aprendi ali na prática, na pele mesmo, que a importância de saber, né? Até onde você pode levar isso. Então, muitos sistemas fazem esse terror e todos eles recomendam. Sessão 0 é o principal. Muito bom. Lucas? Até aquela coisa, né, de você pegar e você... Acho que são duas ferramentas que a gente não tinha antigamente e a gente aprendeu na dor, vamos dizer assim, literalmente, né, de ter a sessão 0, ter aquela ficha de consentimento, né, que aí a pessoa coloca ali sem precisar mostrar para os outros os gatilhos, porque tem gente que quer falar, não quer falar, tem gente que quer apontar ou não, né, então vai lá, põe lá na fichinha, entrega pro mestre, e aí o X-Card estando ali na mesa também, ou até mesmo deixando com sinal, alguma coisa, porque se acaso de repente a pessoa se incomodar com algo, a pessoa ela pode literalmente interromper a mesa para poder parar aquele gatilho, né? Isso a gente não tinha antigamente, e hoje em dia eu acho que são 3 coisas que são essenciais para qualquer mesa conseguir rodar, mesmo que de repente seja para um evento. Você perguntar pra galera se tem alguma coisa, se tá tudo bem ali jogar, né? Ou quer alguma coisa que esteja fora, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu não suporto. Eu não gosto quando falo de aborto. Eu acho que não é uma coisa legal, até porque eu sou mesmo fruto de um. Então, eu peço para evitar. Eu mesmo peço para evitar, né? E já estive em uma mesa que foi falado, mas eu aguentei na mesa tanto porque eu conheci o mestre, mas logo depois a gente não conhecia isso de sessão 0, né? A gente não conhecia essas coisas, esses termos. E aí quando terminou o jogo ele veio, Lucas, tu tá bem? Então, Zé, você não devia ter. Aí ele, pô, cara, depois que ele se tocou, ele falou, velho, desculpa, tal, mas teve a conversa. Acho que a conversa é muito essencial, né, acima de tudo. Né? Comunicação é extremamente importante. Sim. E aí, você falou um pouco do Cthulhu, né? A gente no off, a gente falou um pouquinho do Vampire, até mostrou a tatuagem. Eu adorei isso da tatuagem. Olá. Então, aí eu te pergunto, o cenário em si, você já pensou e você vai fazer ele totalmente... Eu já sei a resposta, tá? Mas isso é pro pessoal. Você já pensou ele em ser só cenário? Ele vai ser um cenário com sistema? Ele vai ser um cenário que o sistema já é um sistema que o pessoal já conhece? É um sistema seu mesmo? Como que vai ser? Então, ele é um sistema meu. É um cenário com um sistema meu. Porém, eu foquei em fazer um sistema bem simples. Eu trabalho em escola, né? Eu trabalho com crianças, né? É até estranho, né? Quem começar a ler meus contos, meus livros, fala, gente, é sensato deixar esse homem perto de crianças. Falo, gente, calma, separe a obra do autor, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que eu reparo, a geração atual, ela não lida muito bem com coisas que exijam muita atenção. As outras coisas mais rápidas.
né, mais simples, mais práticas. Então eu montei um sistema simples, simples S, simples R, é D10, bem prático, 5 atributos, 10 perícias, habilidade do personagem. Ponto de vida, ponto de mana, pronto. Acabou. O mais, assim, diria que é de complicado, mas não é mesmo, é a questão de gestão de dor do personagem, que ele vai ter isso, as máculas, né? Mas, visualmente, assim, quando olhar a ficha, né, eu acho que eu consigo mandar, eu acho que eu tenho ela aqui, para vocês darem uma olhada. Opa! Vocês. Só que eu quero deixar bem claro que a primeira pessoa que não fui eu, não lido com arte, design, essas coisas. Eu sou uma topeira com isso, tá, gente? A primeira pessoa que fez aqui, ela teve uns errinhos de escrita. Tá? Tem uns errinhos da palavra. Vou mandar aqui. Relaxa, compreensível, compreensível. Entendeu? Mas, como eu falei, eu não tenho nenhum dom pra mexer com essas coisas, cara. Queria muito. Eu mandei lá no... Oh, meu Deus. No grupo. Isso. Tá em PDF lá. É um modelinho beta ainda. Como eu não tenho alguém para fazer as ilustrações, essa tá sendo a maior questão do livro, a parte de ilustração, de visual, né? Eu não tenho alguém para fazer isso ainda. Estamos vendo com o pessoal de fora, da editora e tudo mais. Isso aí foi o que eu consegui fazer, né? Que esse meu amigo que fez para mim, ele conseguiu fazer. Né? Então ali ela é bem, bem simples, bem enxuta. Você escolhe sua classe, né? Que eu chamo de origem de dor. Você vai escolher a sua origem de dor ali. São 6 origens de dor que tem no jogo total. Todas baseadas, assim, em coisas de filme de terror, na minha visão. Assim, eu uso muito do que tem em filme de terror para deixar ali. Então, coisas baseadas em filme de terror. Você escolhe a sua. Cada uma vai ter uma árvorezinha de skills, bem simples. Você tem ali, ó, os 5 atributos. Carne é seu atributo físico. Força, constituição, destreza, tudo que envolve seu corpo está ali. Memória é toda a parte intelectual. Percepção, inteligência, raciocínio, sabedoria. Cicatriz é a sua força de vontade. É o quanto você aguenta sofrer, é o quanto você já sofreu e superou. Lamento é o quanto você está vinculado, né, o quanto você tem de contato já com o Tanotério, o quanto já está, o outro lado já está em você. E vínculo é a parte social. É o quanto você ainda tem de vínculo com a sua humanidade, com as pessoas ao seu redor, é o que te sustenta ali. Aí tem a origem da dor, você vai escolher ali qual que você vai usar. E as habilidades rituais, cada origem tem suas habilidades, seus rituais seriam as magias, né? No caso, é ritual. As perícias, você começa com 2, cada classe começa com 2, você vai poder pegar. E ele não tem uma questão de o par de nível. Ele é uma coisa mais vampire mesmo. Você vai ganhando XP e comprando habilidades. A sua ficha vai aumentar de nível. Não sou de nível 1, vou para nível 2. Não, eu tenho aquele ali e eu vou aumentando, comprando mais habilidades. Você não fica preso a questão de nível, porque você pode comprar até habilidades de outras classes, né? Pagando um XP bem mais alto. Vai ter uma tabela já com os XPs pré-definidos. Uma tabela explicando quanto de XP dá por sessão também. Sugerível, né? Cada mestre pensa por si só. Eu mesmo nunca respeitei a tabela de Vampire. Mas fica desse jeito. Você envia ali, o mestre define e você vai escolhendo o que você quer, as habilidades que você vai adquirindo, né? Show. Raga, posso fazer 2 perguntas antes de passar pra ti? Pode mandar. Tá. Uma coisa que eu tava vendo aqui, pelo limite de mácula. Alguns jogos você tem aquele lance de tipo, se você chegar em tal coisa, você perde a ficha. Você literalmente, o personagem, você não tem mais controle do personagem.
Ele tem algo assim semelhante? Sim, sim. Como eu falei, quando você começa, você é um amaldiçoado. Você é alguém que está marcado por estar no Therion. Todos os jogadores começam com 1 ou 2 de mácula. Toda classe. Certo. Na classe 1 ou 2, que é o quanto você já tem vinculado. Nessa ficha aqui, e ela era uma ficha beta. A ficha atual ela tem menos limite de mácula, foi definido para 7. Fechou. Fragmentos em 3. Vamos dizer que seria equivalente à sanidade de Cthulhu, digamos assim. Mas o que acontece? No meu jogo, zerar pontos de vida não te mata. Porque Therion quer que você sofra. Ele precisa que o seu sofrimento seja acima da média. Então você zerou seus pontos de vida, você gera uma mácula automática. Quando você encontra com alguma criatura ou leva algum tipo de ataque ou ritual, você vai ganhar fragmentos de mácula. Quando você completa todos eles, gera uma mácula. Você só morre definitivamente, que é quando você vira um Eidolon, quando você atinge o limite de mácula. Só que aí o que tem? O jogo, a mecânica do jogo faz você trabalhar isso. Por quê? Algumas habilidades você só pode usar se tiver um número X de máculas. Então aquilo, eu sou um amaldiçoado, eu quero me livrar dessa maldição. O ideal seria não me envolver. Mas se eu não fizer nada, eu querendo ou não, eu vou acabar entrando no Therion. Então eu vou ter que ir atrás para descobrir o que eu faço. Vou atrás de alguma coisa. Para eu poder lidar com aquela coisa que é muito perigosa, eu preciso ficar mais forte. Mas para ficar mais forte, eu tenho que ficar cada vez mais perto do meu destino final. Então é essa gerência de... Putz, vou me lascar agora, vou me lascar depois? Como é que vai fazer esse negócio? Você vai se lascar. Em algum momento você vai se lascar. Não tem a opção de não se lascar. Ele limita a vida, né? É literalmente assim, né? Cara, você vai se lascar em algum momento. Relaxa, né? E aí a minha outra pergunta... A gente contou um pouco do cenário, a gente contou um pouco da ficha. Mas uma coisa que... Ele é baseado literalmente em uma época moderna, época medieval, ele é uma época paralela, ele é uma época pós-futurista, ou ele não tem esse foco? Você pode fazer ele literalmente em qualquer uma dessas. Ele é livre. Ele é bem livre. Ele é livre. Eu já fiz várias sessões betas aqui já, né? Em algumas delas eu fui como jogador, não como mestre, para ver como é do outro lado também. Uma das que eu fui de jogador, o meu amigo que narrou para nós, ele narrou na época de Dark Ages. Que pense comigo da seguinte forma: hoje em dia a gente tem muito tratamento médico, a gente tem muita coisa que alivia na dor, tem muita coisa que alivia tanto a dor mental quanto espiritual, quanto dor física e assim por diante. Naquela época, não. Naquela época, se o aliviar da dor morde um pano aí, meu parceiro, e boa sorte. Entendeu? Então, assim, o sistema é livre. Ele não se prende a uma época. Até porque quando você olhar as classes, você vê que as habilidades das classes não dependem de como é que fala? De itens em específico. Elas funcionam independente da época em que você está jogando ou do local. Acho que a única... talvez, depende do objeto. Na verdade não depende, porque ele também é narrativo, é o usuário de totem. São os totens de dor, que é uma classe específica e tudo mais. Mas questão de local, né, o cenário que se passa, a época, ela é livre para o mestre. Porque, por exemplo, como eu falei, ele é baseado em contos que eu escrevo. Eu tenho contos que se passam na época do descobrimento do Brasil, e eu tenho contos que se passam tipo semana passada. No mesmo nível, acontecendo ali. O passado dele e o presente. E eu ainda não escrevi nada que se passe no futuro, mas olha, me deu uma ideia, inclusive. Acho interessante. Olha lá. Isso é bom, isso é bom. Raga? É curioso. Voltando novamente para os tipos de dor e olhando aqui a ficha, presumo eu que a origem da dor
que pode variar até 7, né? Possa ser talvez a classificadora de tipos de personagens. E aí, se for isso mesmo, Jota, o quão isso influencia na composição dos atributos aqui apresentados, que são carne, memória, cicatriz, lamento e vínculo. Conta aí pra gente. Vamos lá. Como eu falei, eu criei 6 arquétipos, 6 classes, que são as origens da dor, baseado em coisas que eu penso em filmes de terror e nas dores em geral. Vou dar um resuminho rápido de cada uma, mais ou menos. A gente tem, nesse universo, os Eidrons, que surgem naturalmente, certo? Mas também existe a possibilidade de você criar um Eidron artificial. Esses Eidrons artificiais, eles são bestas. Eles não têm raciocínio, eles não têm grandes poderes. Se eu fosse colocar num exemplo, eu diria da seguinte forma: um Eidron natural é o Vecna. Um Eidron artificial é o Demogorgon. Sabe? Ele é forte, ele é resistente, mas ele não é um ser que conversa com você. O Eidron, ele já consegue conversar dependendo do tipo de Eidron ali, dependendo de como o mestre criar ele. Ele já tem poderes especiais, tem habilidades especiais, rituais próprios dele. Então, a primeira classe que eu tenho é o sobrevivente de ritual. Você é alguém que tentaram fazer ritual, mas você não completou e você sobreviveu. Então, a sua habilidade, você é uma coisa meio Venom das ideias. Você tem uma parte de Eidron vivendo simbionticamente com você. Certo? É focado na dor física, na dor de carne mesmo. Porque o ritual, ele só ensina você a usar a dor física para criar um Eidron artificial. Porque é muito difícil, em pouco tempo, você criar dores emocionais, espirituais, dores sociais. Então é mais fácil na física, você força a parte física. Temos o usuário de totem. E aí, o que são esses totens? Totens são objetos que eles assistiram à dor. Eles estiveram em contato com a dor. Como eu falei, o fantasma do meu universo, o ser do meu fantasma do meu universo, ele não é o vilão, não é o serial killer, não é o cara raivoso, não, ele é a vítima. Que tá ali querendo a sua vingança. Então, e aí? Então pense comigo, um serial killer que tem uma faca, ele mata todo mundo só com aquela faca. Aquela faca viu muita dor. Aquela faca registrou dor demais, né? Então ela é um totem. Que eu chamo de um totem de carne. O usuário de totem, ele vai definir qual o tipo de totem que ele vai usar. Tem uns totem de carne, totem de lamento e totem fantasma. Totem de carne normalmente é uma arma. Você vai ter o objeto, eu deixo a cargo do jogador. O jogador vai definir qual é o objeto. Ele tem que me dar uma história sucinta para explicar por que aquele objeto é esse tipo de totem. O totem de lamento, ele é o totem, vamos dizer assim, o óculos de um médico que viu várias pessoas falecendo numa pandemia, alguma coisa, e não conseguiu fazer nada. Registrou. Então já não é um totem de ataque, ele já é um totem voltado para percepção, para interação com o outro lado. E o totem fantasma é um totem de pessoas que foram esquecidas. O sofrimento do esquecimento, o tipo de dor do esquecimento. Pessoas abandonadas em leito de hospital, em salas de prisão, que, sabe, ninguém deu uma mínima para eles a vida inteira, completamente esquecido. Um lençol, por exemplo, de um paciente ali que a família abandonou. Você não é o paciente, você não é o médico, você não é o serial killer, você é alguém que encontrou os itens dessas pessoas em específico e elas têm uma ligação. Você cria um vínculo com elas, uma dependência desse item e acaba ganhando habilidades desse item. Mas aquele negócio, tem uma dependência. Nós temos o leitor de Grimório, que no meu universo eu tenho um Necronômico, né? Como um grande fã de Cthulhu, eu tenho o meu Necronômico, que é o Grimório. Inclusive, o conto que o pessoal mais aprovou, mais gostou, assim, que foi um feedback mais positivo, é um conto de alguém que encontra esse Grimório e mostra o que ele faz com quem lê. E assim, é pesado. Vamos deixar meio...
não deu 10 horas ainda. É pesado. Mas a pessoa, essa classe é alguém que encontrou uma página desse Grimório, um registro, uma inscrição dele. E ficou fissurado nisso. E ele acabou adquirindo conhecimento. Ele é o nosso mago, vamos dizer assim. Ele usa os rituais do outro lado. Ele tem essa habilidade. Eu tenho o Pactuário, que é o que faz pactos com entidades de Tanotérium por poder. E aí você me pergunta por que alguém faz isso. Eu te respondo, eu não sei. Só achei a ideia legal. Me parece muito idiota. Mas a questão é que existem entidades que nascem em Tanotérium e querem vir para o nosso mundo. E o único delas fazerem isso é através desses pactos com pessoas daqui. Então ela oferece poder. A pessoa quer poder, cara. Você fala, eu quero poder, eu quero ser... É aquele famoso cara, eu acho que você ter poder, você é incrível. Mano, no meu universo, não. Poder no meu universo, você vai tomar no nariz. Você vai se lascar, não é bom. Mas você vai ter que adquirir de algum jeito para querer se livrar disso. Aí as duas últimas são um farol de dor, que são pessoas que elas nascem com o potencial supremo para Tanotérium. Normalmente são filhos de Eidolons antes de virarem Eidolon. Por exemplo, uma pessoa que antes de morrer teve um filho, mas ela acabou morrendo e virando um Eidolon. Esse filho dela tem muito potencial. Então Tanotérium meio que cuida dele, em muitas aspas, facilitando ele sofrer. Então vamos dizer assim, ele vai para um orfanato, o orfanato pega fogo, todo mundo morre menos ele. Ele é adotado, as pessoas que estão levando ele para fazer de carro, todo mundo morre, menos ele. Então assim, Tanotérium quer que ele fique sozinho, quer que ele sofra. E aí a mecânica de jogo dessa classe é uma das mecânicas assim, foi mais complicada, acho que é a mais complicada de equilibrar, porque ele é o que altera dados, ele mexe com o azar e com a sorte. Ele cria desvantagem no inimigo para criar a vantagem para ele, a desvantagem nele para criar vantagem no aliado, e assim por diante. Ele altera a sorte. Essa é a mecânica de jogo dele. Ai, cara, essa foi a mais dor de cabeça para equilibrar, porque você pega esses nojentos que cria combo, os caras quebram muito fácil. E a última classe é o sobrevivente de domos. Eu já explico que é um domus, calma lá. Mas o que é isso? Vamos falar assim, pensa num cara do filme de Sexta-feira 13. Só que ele é o cara que sobreviveu. Todo mundo morreu, mas ele tá vivo. Ele sobreviveu a um domus. O que acontece com esse cara no filme 2? Normalmente ele morre. Logo no começo. Os caras não querem voltar pra filme ruim, deve falar, não, vamos meu personagem e tal. Mas é isso. Você é o cara que passou aleatoriamente no lugar onde tinha um Eidolon ou tinha um domus, aconteceu alguma coisa, mas você sobreviveu. Você não sabe, não faz ideia do que aconteceu, você não faz ideia do que é o universo, não faz ideia de nada. Mas você foi tocado por aquele lado. Então você tem ali algumas habilidades. A habilidade principal, vamos dizer assim, da classe é ele poder copiar a habilidade dos outros. Né? Porque ele não foi definido. Ele não sofreu que nem os outros. Não tem uma dor definida. Então toda dor cabe nele. Então qualquer habilidade ele pode usar. Ele é o cara que consegue comprar a habilidade de outras classes, pagando o preço da sua própria classe. Só que quando ele vai gastar a habilidade, ele gasta o dobro para gastar. Senão ficaria muito roubado também, né? Meu Deus. E para explicar o que eu falei aqui, o domus, né? O que é um domus? Além de Eidolon, além de Tanotérium, tem os domos, que seriam o quê? Os locais de sofrimento. Pode ser que um local tenha visto muito sofrimento. As pessoas que moraram lá não eram pessoas que sofreram a vida inteira, mas tiveram um sofrimento muito grande no final de suas vidas. Então aquele sofrimento grava no lugar, e o lugar cria consciência própria de dor. Hotel Overlook, iluminado. A casa lá do Invocação do Mal 1, da Baba Shiva lá. Seforge. Silent Hill. O Seforge é ontem eu estava assistindo. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, o novo filme. E
cara, o novo filme, eu pensei que era um remake. Eu pensei realmente que era um remake. Porque, só ver, eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas nada. Eu falei, ó, remake. Quando eu fui assistir, não era nada disso. Era literalmente um novo filme, tantos anos depois do primeiro filme. Meu Deus, mas esse cara, a memória é boa, né? Ele continua sabendo o que aconteceu naquele verão. Não, e assim, é um outro pessoal, entendeu? Aí mostra. Aí, tu falando desses sobreviventes de Domus, no filme, tem os dois sobreviventes do primeiro filme. Entendeu? E tipo, é um outro caso totalmente diferente, mas que aparece um assassino que é o mesmo é o mesmo tipo de vestimenta do primeiro filme. E tipo, a cidade toda, ela se, vamos dizer assim, ela se beneficia. A cidade que aconteceu o assassinato, né, os assassinatos, teve um cara rico que ele fez por onde a cidade ser esquecida desses assassinatos. Ele lucrar em cima do potencial de beleza, vamos assim, da região. E aí ninguém comenta mais dos assassinatos, ninguém fala mais nada. Mas a partir do momento que começa a voltar um assassinato, dois assassinatos, aí o pessoal começa a ficar todo com medo, aí começa a tudo modificar a cidade. E tu tá contando aí, eu só tô vendo esse bagulho do... Eu não assisti até o final, mas... Cara, eu... Literalmente eu falo assim... Era um filme que eu usaria pro teu jogo. Cara, eu tô com muita vontade de assistir esse ainda. Porque eu gosto de uma trecheira, tá ligado? Eu adoro uma trecheira, na verdade. Legal. Tá na minha lista. Na minha lista. É bom, eu gosto quando dou ideias assim. Fechou? Essas são as clássicas, são essas 3 clássicas que eu criei pro jogo. E o Domus, como eu falei, é o local, né, que tenha essa consciência no local, né, pra ser. E ele existe tanto no nosso mundo quanto em Tanopério, né, que serve como portal até pra você atravessar. Show. Acho que o Hag ia falar. Não, eu só ia saber se ele tinha encerrado, mas não. Agora que ele encerrou. Tá contigo, Lucas? Bem, gostei dessa parte de indicação para coisas de portais, né? Dá muito show, dá muito pano pra manga, dá muito pano de tipo, pô, eu quero fazer um bagulho tipo A Morte Te Dá Parabéns, né? E aí você chega lá e você tá lá naquele loop infinitos e quando você descobre é o Endon que te colocou ali só pra você. Cara, adorei. Dá muita coisa de... E aí, então agora eu te pergunto, você já tem pretensão de um fast play? Você já tem pretensão de repente ver como que você quer viabilizar para esse produto ser lançado? Então, como eu tinha dito, já acho que no off, não sei se mencionei aqui, eu lido muito com eventos de RPG na minha cidade aqui. Tenho conhecimento de alguma outra editora, estou conversando com elas para ver para que lado nós vamos, né? Estou produzindo aqui a parte de fazer um fast play para fazer o lançamento e tudo mais. Porém, como eu disse, meu maior problema no momento é que eu não tenho um ilustrador. Tá bem complicado de achar um ilustrador para fazer. Não porque eu sou chato, eu não sou. Eu sou pobre mesmo. Isso custa caro. Entendeu? Mas eu estou indo atrás. Agora já no mês que vem tem um evento próximo aqui e vai ser o primeiro que eu vou estar usando o sistema já em eventos, já apresentando ele em eventos, já tá ali deixando ali minha ideia é que já tem um fast play ali para estar ofertando para a galera que quiser. Por enquanto ali uma ou outra parte, tentando fazer uma parte, fazer um PDFzinho bonitinho, mas já está encaminhado, está sendo produzido. Aí só não tem como dar uma data exata de quando eu vou conseguir estar soltando ele. E a minha ideia é que a partir de agora, como eu vou começar a usar ele para eventos, vou apresentar ele nos eventos, a partir de agora do começo da virada do mês, vou começar a falar dele também nas redes.
Porque, como eu falei, aqui no meu canal, minha rede hoje em dia serve mais de suporte para outros canais, né? O pessoal quer fazer live, vai fazer alguma coisa, sempre tô ali participando, sempre tô ali compartilhando, sempre tô ali tentando, do meu jeitinho, ajudar a comunidade RPGística, porque, cara, é um universo que eu, sim, adoro, idolatro. Cara, foi o que me moldou na minha vida, praticamente. Então, eu tô sempre que eu posso ajudar de algum jeito a nossa comunidade RPGística, que eu tô ali tentando ajudar. Então, é a partir do mês que vem que eu vou estar começando a soltar os meus mesmo, né? As minhas artes, meus posts, minha comunicação, explicando o que é o universo, começando a contar tintim por tintim, falando ali como que vai funcionar as classes, liberar essas partes, né? Mas, assim, a parte do livro mesmo, do Fast Play, a gente não tem uma previsão para dar, oficialmente no momento, até por motivos aí de assinaturas, né? Então, melhor ficar quieto. Justo. Cara, eu tenho um ilustrador que eu e o Haga a gente conhece, que é o Ale Benzeril, é o que faz o Verbum. Não sei se você já ouviu falar do Verbum, né? Que vai ser lançado pela New Order. Ele, de repente, acho que pode ser um ilustrador que pode ser muito massa pra ti, cara. Eu acho que casa bem um com o outro. Lucas, eu acho que tu Vou te confunde passar as depois. pessoas, tá? Não é o Ale, é o Philip Hadley. Isso, é porque o Ale também é o que ajuda ele. É que o Ale também ajuda ele, né? O Ale Benzeril. Mas o Felipe Hadley eu acho que seria eu ia acabar passando o contato do Ale, cara. Olha, ó a confusão que eu ia fazer. Mas o Ale ia falar assim, ó, o mal que confundiu, então é aqui, ó. Normal, o TDAH ajuda nessas horas. Né? Mas eu acho que seria uma boa, interessante de tu falar com eles, cara. Acho que. E aí, intensamente, cara. Ia casar muito bem, eles iam gostar da proposta. Muito, eles iam querer de repente combinar aí contigo aí de alguma coisa da ilustração, cara. Eu acho que isso daí dá uma boa aliança. Fica aí a indicação. Vamos passar o contato, eu tento uma ideia com ele depois. Beleza. Bem, Haga, eu acho que eu também terminei minhas perguntas. Vamos então para a hora da rádio? Bora. Bom, a hora da rádio é a hora que a gente brinca de misturar RPG com música. A gente traz canções que se relacionem com o tema da noite, que hoje o tema é o Tanotérium, dor é poder. Ou seja, Lucas e Jota vão indicar essas canções e aí vocês vão ficar na expectativa de quais sejam. E aí quem vai lançar a primeira é o Lucas. Cara, a minha indicação de música, ela foi porque, assim, antes de mais nada, eu tava ouvindo discografia, né? Durante um bom tempo, desde que o Ozzy faleceu, eu volto e meia, eu sempre tô ouvindo músicas do Ozzy. E tem uma que é famosíssima demais. Pra quem é da antiga, né, com rostos de jovem que nós três aqui presentes, deve conhecer, né, passava bastante na MTV. E aí ela literalmente ele mandou o conto, tava tocando a música. Eu falei aqui, caraca, vai ser essa indicação de música, né? E eu ainda tava assistindo eu tava no ônibus. Eu coloquei a música com o bagulho do clipe, que o Spotify tem a mania de colocar com o clipe assim junto. Eu falei, caraca, velho, muito show de bola isso. E é No More Tears, que é Chega de Lágrimas. E quem conhece o clipe, se não conhece, vai assistir. Assista, que eu te falo, cara, é um bagulho de dor e sofrimento, a pessoa voltando. Muito show de bola. Então essa fica a minha indicação pra ti, tanto pro Jota e tanto para as pessoas que estão assistindo. Muito bom. Agora passamos para o Jota fazer a indicação dele. Cara, eu gosto muito de rock, metal, velho. Eu sou assim apaixonado.
Quando ele falou no Mortal Kombat, eu falei, caralho, combina muito. Pra caralho. Mas tem uma que, assim, cara, tem um riff que eu fico assim, me arrepia. Mas toda vez que eu escuto, me arrepia. Que é Black Sabbath, de Black Sabbath. Tá ligado, mano? É ali. O Voltar, acho que é a música mais dark que tem, de trevosa, tá ligado? Aquele clima dark, pesado, que você fala, mano, que eu tô escutando, velho? Eu acho um absurdo. Então, pra quem é do rock, quem gosta, quem não é também, por favor, comece a escutar, que é bom pra caramba. Fica essa recomendação aí. Muito bom. Então, estão aí indicações pesadonas. E aí eu passo para o Lucas novamente. Cara, antes de eu falar o que rolou na semana conosco e onde a gente encontra o Jota, uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando tu tava falando dos objetos, tem um anime que tá passando agora na temporada nova, que é muito show de bola, e eu indico pra tu também, que tu vai gostar pra caramba, que é Shiakuta. É um garoto. Não sei se você já assistiu ou se tu tá na lista. Eu gosto pra caramba de anime também. Assista, olha lá. O braço aqui é só Fullmetal. Assista, porque tá muito show de bola, literalmente, ele tem esse lance de objetos que a pessoa segura, e aí com esses objetos que é transmitido, que é da dor, que passa adiante, e aí se transforma nos poderes deles. Mas, cara, é muito foda. Casou certinho, sabe? Em minha defesa, eu não tinha assistido ainda, então eu fiz, não copiei nada não, tá, gente? Não tô falando de cópia, É porque é aquela coisa que o destino, ele te mostra assim: você quer uma indicação, você quer uma inspiração, tá aqui. Tu pode nunca ter assistido. Tem muita coisa de conversas aqui mesmo que a gente passa, ou até mesmo de situações e momentos, livros, né? Que a gente pensou em uma coisa, de repente uns anos depois, ou de repente na mesma hora, a gente pega aquilo ali e vê e fala, caraca, velho, quem leu meu pensamento? O Google, provavelmente. Tenho quase certeza. O cara for teoria de conspiração, essa é muito que eu acredito. Com 100%. A gente se permite compartilhar uma historinha curtinha, muito engraçada? Pode. O Google escuta a gente, né, cara? Pix, alguma coisa assim no celular, todo mundo que escuta a gente. E o meu, às vezes, do nada, aciona sozinho. Como eu falei, eu e tecnologia, cara, eu já levei uma bola de fogo de um air fryer. Ela já tentou me matar. Aí, eu sou do rock, mas minha esposa ama um sertanejo, que é sertanejo raiz. Até aí vai. Eu não sou muito fã do sertanejo atual, mas sertanejo raiz, escuto os modão, né? Tava tocando um modão daquele, sofrência. E o coisa do senhor tava funcionando. Ele escutou a letra e ele mandou um áudio. Você precisa de ajuda? Você está sofrendo? Você quer conversar com alguém? Eu falei, meu Deus. Que ponto chegamos, né, cara? Foi assim que eu falei, o Google realmente tá escutando a gente, ele tá ali, ó, em cima. Não, tem dois casos, e tem um caso até recente, cara, que eu não tava com o celular. Meu celular eu deixei carregando lá no bagulho do serviço. Eu tava em outro lugar, eu tava na escola, conversando com o Carlos. Eu não lembro direito o que a gente tava conversando. Aí tá. E ele também não tava com o celular. Tanto o meu celular e o celular dele tava carregando lá no serviço. A gente compartilha o carregador, né? E aí quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente abriu no celular era justamente o que a gente estava falando. E aí o Carlos falou, até tirou sarro, falou assim, cara, a gente deve estar com algum chip, a gente deve estar com alguma coisa, porque a gente falou sobre isso. Aí ele fez assim, ó. Aí ele, pega o teu celular, Malca. Eu peguei meu celular. Filho da... Não lembro o jeito que a gente tava falando, cara, mas falei, velho, e já não é a primeira vez que acontece isso. Já tá falando. Vigiado, a gente sim vigiado.
né? Bem, Muito projeto. agora a gente fala o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas, e onde a gente se encontra o nosso autor que está presente aqui conosco. Começar comigo, eu peguei essa semana, eu tive o Rodas de Jogos. Eu, na verdade, sábado eu ia descansar, porque eu estava cansado da minha semana inteira, que foi puxada com obra lá no meu serviço. E eu sou de elétrica, não sou de obra. Mas como é ajudante, precisa, aonde chamam a gente vai, né? E aí, beleza. Aí eu falei assim, não vou sair pra nada, vou descansar. De repente, me chamaram para evento de literatura lá no shopping de Santos. E aí era no mesmo local do serviço da minha filha. Eu falei assim, quer saber? Eu vou, aproveito lá, fico lá um pouquinho no evento, vou lá ver minha filha e depois vou embora. E fiz exatamente isso, né? Foi bom que matei a saudade de ter visto ela, né? Um abração pra Laura, tudo, depois que ela vai ver. E aí, depois no dia seguinte, tive o evento do Rodas de Jogos, nosso evento. A gente jogou lá os jogos dos protótipos, a gente jogou os jogos que a gente queria, né? E agora essa semana, dia 30 e 31, eu vou estar no evento em Santos, no Santos Geek Convention, ao qual eu vou estar lá ajudando a Bárbara com bebê acessórios, que ela tem várias miniaturas, chaveiros, action figures, ela tem várias coisas à venda e eu vou estar lá ajudando ela. E aí eu vou levar alguns jogos de board game. Só que eu tô indo extra oficial, não é algo que o RB foi chamado. E aí, de repente, do nada, eu tinha avisado os autores, os protótipos. E aí, quando eu vou ver os autores, os protótipos lá, anunciando que eu tava lá no evento. Eu olhei assim, caraca, eu devia ter avisado mesmo? Será que eu devia ter avisado? Bem, agora já não é mais surpresa, agora já não é mais extra oficial, agora já é oficial, né? Então... E o autor o responsável do evento não sabe, mas beleza, né? Deixa ele sem saber. Eu vou estar lá na hora com os jogos mesmo. Surprise, mãe da Fox. E dia 6 eu vou estar fazendo Rodas de Jogos parte 2 no shopping da Praia Grande, só que no sábado, com temas de piratas, com jogos de piratas que estão aqui do meu lado, né? Tô olhando aqui para eles. E aí, os outros eventos eu vou falando com a certeza que vai estar rolando, né? Porque sempre, toda hora, toda semana, sempre aparece. E agora, e você, Jota? O que rolou contigo nessa semana? O que vai rolar nas próximas? E onde a gente te encontra? Vamos lá. Nessa semana, sabadão, jogando RPG. Você sabe, jogando RPG. Mesinha de Filhos do Éden. Na minha cidade sou o único, eu e mais um que narra. Só esse sistema, não tem mais ninguém. Triste, eu adoro o cenário. Passamos o sabadão jogando. Depois, também gosto de board game, mas eu sou bem, como que fala? Bem Nutella por nome de board game, cara. Eu jogo Zombicide só. Mais nada. Até tem interesse pegar, entendeu? Cara, parabéns, velho. Um que é caro, dois que é difícil. Eu me perco muito. Não, mas esses jogos aqui a gente ganha. Boa parte desses jogos a gente ganha aqui. Pra gente justamente mostrar que eu sou o próprio meu. E vamos lá. Não tenho nada para essa semana, porém para o dia 13 do mês que vem nós vamos ter um evento na cidade de Tatuí Fest, que é um evento de RPG, animes, cultura geek no geral. Eu faço parte de um grupo aqui na cidade, chama-se Aventure-se, e o Aventure-se vai estar lá em Tatuí com mesas de RPG. E eu vou estar, como eu falei, apresentando oficialmente meu sistema, né, pela primeira vez ali. A ideia é estar já com Fast Play, vou levar as fichas prontas para o pessoal, mostrar eles. Tem um diorama montado, coisa mais linda, pronta ali para usar, né, assim, para o pessoal. Eu acho que de imediato, mas é isso. Aí futuramente, só mais para frente, que temos mais eventos mais para frente, mas pro mês que vem, que a gente vai estar participando, né, não só
indo para curtir, é o de Tatuí mesmo. E me encontrar, minhas redes sociais são no Instagram, o Nerd Anomalia, né, ou Anomalia Nerd RPG, e no Spotify, que eu prometo que, se não esse ano, até o começo do ano que vem, eu tô voltando com o canal. Tá difícil, gente. Fazendo faculdade, escrevendo horrores, tanto para finalizar o livro, para começar outro livro que eu tô de contos. Também sou roteirista, faço histórias em quadrinho, então, gente, nunca tive que escrever tanto na minha vida. E ler ao mesmo tempo, né? Então, tá muito puxado para voltar com os canais, com o canal, no caso. Mas eu tô trabalhando nisso. Eu tenho que ver se meu parceiro Luke, que fazia canal comigo, também tem disponibilidade. Porque a parte pesada era ele que fazia, né? Edição, essa coisa, é ele que faz. Eu, como já falei, sou um desastre com tecnologia. Mas é isso, pessoal. Bem, então, Raga, a gente pode ir para nossa despedida. É isso aí. Jota, obrigado por ter vindo aqui falar sobre o seu jogo. Eu sempre falo pro Lucas que é muito bacana do Giro da Semana que a gente sempre está aqui conhecendo projetos novos de RPG aqui no Brasil. Mostra o quanto o nosso cenário ele é muito criativo e muito pulsante, porque está o tempo todo em movimento, nunca parado. Isso é muito bacana e você faz parte desse cenário. Parabéns, Jota. Também agradeço a quem acompanhou a gente aqui na Roxinha. O senhor Fallen está aqui conosco desde o início. Obrigado por ter ficado aí acompanhando a gente, comentando no chat. E também que assiste... Oi? Acompanhar o gatinho que ele colocou do Black Sabbath, ele tá assim. E agradecer a quem nos acompanhou também lá na Vermelhinha. Desejo a vocês um excelente dia. E agora, para finalizar, como encerramento, eu peço para o Lucas e para o Jota, junto comigo, dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.